Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Me permitam, dessa forma carinhosa e respeitosa, cumprimentá-los e também aproveitar esta mesma oportunidade de convidá-los para que a gente possa ficar ou passar, como queiram, como preferirem, alguns minutos juntos a partir de agora, na minha, na sua, na nossa programação da TV Grão-Pará. Eu sou o Ricardo Quezan Lourenço, começa a partir de agora mais um Gazeta do Povo, esse compromisso que a gente tem de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite. Hoje trarei conteúdos, informações relevantes, importantes, participações também fundamentais nesse processo, como essas. Prefeituras atuam para regularizar a coleta de lixo na região metropolitana de Belém. Também teremos hoje a participação do jornalista, cronista esportivo, âncora da TV Gazeta de Belém, Edson Matoso. E os principais lances, claro, do Campeonato Brasileiro da Série C entre Paysandu e São José do Rio Grande do Sul. Portanto, vocês acompanham essas e outras notícias logo após o nosso rápido intervalo. Até porque o nosso convite está mais do que feito. É rapidinho. Até já. Coloquem ao ar a primeira matéria do Gazeta do Povo de hoje, minha produção. Como eu havia prometido antes desse rápido break comercial, desse bloco, mostrando aí, chamando a programação da TV Gazeta, que é a nossa TV Grão-Pará, a notícia, uma das mais faladas, uma das mais repercutidas na última semana e nesse final de semana que passou. Prefeituras da região metropolitana de Belém atuam para regularizar a coleta de lixo. Confira, logo após essa matéria eu vou conversar com o jornalista Edson Matoso. Após a desobstrução da via de acesso ao aterro sanitário de Marituba, na manhã deste último domingo, dia 2, a coleta de lixo das prefeituras da região metropolitana de Belém já voltaram a funcionar normalmente. Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura Municipal de Belém informou que os caminhões que estavam parados já estão efetuando a descarga e retomando a regularização da coleta na cidade, mesmo com a decisão judicial emitida na última sexta-feira, dia 31, que determinou que o aterro sanitário de Marituba precisaria continuar com as operações de recebimento de resíduos gerados em Belém, Ananindeua e Marituba por mais 4 meses. O lixo não foi destinado de imediato ao local. Isso porque os manifestantes fecharam as vias de entrada. Segundo a Prefeitura de Belém, que contrata as empresas de coleta Terra Plana e Belém Ambiental. Os caminhões não foram enviados porque o acesso estava interditado por moradores. Eles só deixaram o local após a chegada da polícia militar. Essa matéria chegou a feder, né? Chegou a feder, o odor ficou forte na região metropolitana de Belém, uma realidade que, nua e crua, nós vamos conversar sobre ela, sobre outros assuntos. Eu já sei que ele ficou aqui meio querendo comentar, mas deixa eu cumprimentá-lo primeiro. Matoso, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Toda segunda-feira você se faz presente com a gente, muito obrigado por esse carinho, não comigo, Ricardo Quezan. A gente sabe, a gente tem um respeito muito grande por você, pela sua história, pelo que você representou, representa e ainda vai continuar representando para o jornalismo, para a política, para o entretenimento, enfim, para vários segmentos da nossa sociedade. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Beleza, tudo bom? Meus cumprimentos a todos. O que é que você quer de mim? Eu quero ouvi-lo. Você disse que fedeu. Fedeu, não fedeu? Não está fedendo. Ainda. Ou já fedeu mais, ou está fedendo. Enfim, uma situação muito delicada. Deixa eu te provocar. Vejam só, o que mais me chama a atenção, se usa, hoje a gente combate muito, isso é uma cultura, as consequências. Não se combate as causas na educação, na saúde, na mobilidade, né? De modo geral, a nossa sociedade tentaram ensinar e lamentavelmente se conseguiu só combater as consequências. De repente, a gente até tenta entender, custa mais. E alguns são beneficiados nesse custa mais, se combate as consequências e está aí. Quase se não tem um aterro
sanitária tem mais 4 meses. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu um parecer que essas empresas que fazem parte desse processo, sejam obrigados a trabalhar durante mais 4 meses, Matoso. Não acredito em nada disso, me desculpa. Me desculpa, eu sou cético com relação a... pessimista, não sou pessimista. A diferença, Meu querido Mauro, taxista do Carananduba, diga a senhora distinta, não estou brincando. É que eu não acredito nessa conversa. Desculpem, para mim é papo furado. Eu não vejo nenhum de vocês da imprensa dizerem uma alternativa concreta. Por que tu não fazes? Porque eu não sou Ministério Público, porque eu não sou Poder Judiciário, porque eu não sou o Parlamento, porque eu não sou Poder Executivo, porque eu não sou empresa e eu não recebo os impostos. Eu pago impostos. Mas você faz parte do quarto poder nesse país, são os veículos de comunicação, Edson Matoso. Não faço. Nós somos aqui, é exatamente isso que eu quero dizer. Vocês da imprensa só dizem a mesma coisa. Me diz uma palavra nova que você da imprensa... Esse cara diz, eu sou, mas eu não compactuo com essa farsa. Qual foi a palavra que você usou aqui? Como é o nome? Regularizar a coleta de lixo. É só o que eu ouço falar. Para descartar, não é isso? Tem um outro termo. Aonde? Vocês estão querendo arranjar... Eu digo vocês todas. Né? Não, nos inclua, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Querendo arranjar onde é o próximo lixão, porque daqui a 4 meses... Eu já fiz uma pergunta vai aqui. ser aonde o próximo lixão? Eu já fiz uma pergunta. Só existe essa empresa? Não existe outras empresas mundo afora que queiram vir prestar serviço? Porque, veja só, isso sim é uma empresa que tem fins lucrativos. É fato, mas ela precisa faturar. Mas o lixo é lucrativo. É lucrativo. E não é só para a empresa, Ricardo. Aí eu lhe pergunto, será que a burocracia quero deixar bem claro, esta burocracia não é agora. Ela foi implementada lá no século passado para custar mais caro para a sociedade. E, de repente, essa burocracia, Matoso, nenhuma empresa em sã consciência, porque eu provoquei aqui quais são os envolvimentos, quem está nesse envolvimento, quem são os donos dessa empresa, são padrinhos, amigos, apaziguados, como queiram, não sei se eu usei a palavra certa, não tenho dificuldade, pedir desculpa se eu usei a palavra errada. Não são apaziguados, são apaniguados. Apaniguados. De paz, o povo não tem. Não tem paz. Apaziguados. Porque não vem uma outra empresa, apenas uma empresa. Sim, mas ouve, como é que foi o processo licitatório? Como é que foi? Porque apareceu outra empresa? Eu nem tenho resposta para isso. Também não temos. Não, pois é, mas é provável que deva ter lá atrás. Não é porque nós somos ignorantes. Isso está lá na mão. Está na mão de quem tem competência para ter esse tipo de informação. Não, Ricardo, nós como imprensa temos a obrigação de ter. Me desculpas. A questão é o seguinte, é que o envolvimento, como eu não faço parte da equipe de produção, de direção, é uma questão de pesquisar. A produção aqui do Gazeta do Povo é aqui. Vamos lá. Quando foi que esta empresa foi autorizada? Todos os procedimentos. Processo licitatório, quantas empresas concorreram, foi essa que ganhou, foi algum consórcio, então a gente tem que ver tudo isso. Para a gente também não ficar, não conheço ninguém da empresa. Okay. Quero deixar bem claro. São várias empresas. Não adianta. O poder público, ele vem demonstrando incompetência na gestão de muita coisa. Aí ele pega uma empresa que, como é que foi? Eu não sei. De onde veio? Como é que foi esse trabalho? O que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou aqui... eu fui questionado esses dias num supermercado da cidade pelo Mauro, que é taxista lá do Carananduba de Mosqueiro, quando a esposa dele se referiu, mas esses dois aí, Matoso, o que é que vocês querem? Boa pergunta, que tu sabes que é uma coisa que eu sempre pergunto, a gente está falando aqui o quê, para quem, com qual objetivo? Por quê? Por quê? Né? Então, a mesma coisa quando algumas pessoas me perguntam sobre... Hoje mesmo uma colega jornalista perguntou, tu não está mais com gente da gente no ar? Disse, não, porque o motivo feneceu, morreu, acabou a ideia. Não adianta eu fazer por fazer. Tem prazo? Claro que tem prazo quando você não caminha. Quando o gente da gente, só para chegar aí no lixo, ele não é um lixo, ele foi descartado porque não tinha perspectiva de avançar no projeto. Ele pode ser reciclado no futuro próximo. Lá na frente, mas sozinho eu não vou fazer. E aí é que entra uma questão. Por isso, quando tu cita, todas as instituições de organização tem que ter um conjunto. E qual é, Matoso? É isso aí. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Todo final de semana, e eu não sou nota 100 não, tá?
Não sou nota 10, não. Eu erro, continuo errando. Com certeza. Tenho falhas, equívocos. Opa. Mas algumas falhas, sinceramente, eu evito falhar cada vez mais. Eu evito errar sempre que possível. Todo final de semana, senhoras e senhores, e que bom que alguém faça, eu pego de 2 a 3 sacos de lixo. Lixo não, que eu fui corrigido por um rapaz que é catador. Disse, lixo é para vocês. É material reciclável. Matéria-prima. Material reciclável. Isso. O que que pega? Eu pego todo o material seco, todo. Qual é o seco? Papel, papelão, vidro, Quem lhe ensinou? metal. Cara, porra, que diabo de vocês da imprensa estão fazendo a mesma coisa? Sala de aula, Matoso. Sala de aula, não, mas Matoso. sai na sala de aula. Ensina dentro da sala de aula. Eu como pai de família, como escola, como igreja, como comunidade de um modo geral, eu tenho a obrigação de passar. Agora, não adianta euzinho ficar aqui criticando o lixo, o mau cheiro, o fedor e ficar jogando lixo na rua. Não, rapaz. óbvio, Não óbvio. adianta. Então, a atitude, é isso que eu quero te dizer. Alguém pode dizer, sim, Matoso, o que fazer? Este final de semana mesmo, houve um problema de doença, nós chegamos a articular com outro grupo de pessoas para, pelo menos, nós fazermos nas ruas do entorno onde moramos. Vocês são puxa-saco do Pioneiro, puxa-saco do Zenaldo, puxa-saco... Não, do Mário Filho. Por que os 3 que eu estou falando? Região metropolitana. Porque é região metropolitana aterro tá pra lá. que joga o entulho lá pro pessoal de Marituba, tá certo? Que é claro, Pioneiros, Belém e Ananindeua não fizeram sozinho não, tá? Marituba também participou. Com certeza. É bom dizer isso. É bom, todos estavam no mesmo jogo. Isso. Agora não adianta querer fazer discurso. Não, porque culpado isso é papo furado. é esse. Ou me provem que Ananindeua e Belém empurraram Isso. goela abaixo de Marituba. Não tem. Claro que não foi. Então há um conjunto de interesses nisso aí. E que, infelizmente, a gente está vendo que não é do povo. Interesse em favor do povo. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Ou nós, enquanto cidadãos, adotamos pequenas providências a partir da nossa rua, da nossa casa, buscando alternativas, tem sim. Mas eu não tenho tempo para isso. Então tá bom, vamos continuar achando tempo para reclamar, para falar mal, para criticar, e jogar lixo na rua e depois dizer que está fedendo. Ok. É isso que a gente vai continuar fazendo, porque na hora em que nós adotarmos medidas, é o que eu estou fazendo. Matoso, mas tu não vai solucionar. Gente, tem uma história antiga do passarinho que pegava no incêndio da floresta com seu bico água. Já ouviu, né? É história, olha, é muito antiga, mas continua funcionando. Aí o passarinho ia, passarinho, o que é que tu estás fazendo? Eu vou apagar o fogo da floresta. Tu és doido, rapaz. Como é que tu, essa bicadinha, tu vai jogar água e apagar o incêndio da floresta? Eu estou fazendo a minha parte. Ok, Matoso. Quando eu continuar cumprindo a minha parte, que não é nada demais eu selecionar o lixo, rapaz. Separar o lixo. Não tem alternativa, vocês me desculpem. Esse papo furado de para onde vai, aonde vai ser descartado, aonde é o próximo lugar, tá só empurrando com a barriga e o dinheiro público sendo gasto e virando lixo, né? Matoso. Virando lixo. Matoso, lhe conheço, não é de hoje. Não, lhe conheço eu a sua não sou história. bacana, não, isso é tão simples, Veja pô. só, eu preciso dar esse testemunho. Eu sei da sua preocupação, nós conversamos nos bastidores dessa provocação de alguns telespectadores, uma provocação positiva. É claro. Mauro, nosso respeito, nosso carinho. O que a gente tenta colocar aqui é uma reflexão, jamais ser dono da verdade. Tudo bem, de repente, o que nós estamos falando? Nós estamos tentando fazer uma parte, sim, de provocar um pensamento, de provocar reflexões perante esses assuntos. Tanto é que a gente não entra no mérito da questão, não me interessa quem são gestores, não me interessa a vida pessoal dessas pessoas que aí estão. Nos interessam o papel e a responsabilidade que essas pessoas se colocaram à disposição da sociedade e devem ser cobradas pela sociedade. Concordo com você, se cada um fizer o seu papel, só que o poder público tem um instrumento de dar celeridade, de acelerar esse processo. E se você tiver uma sociedade... Acelerou em quê? Ok, Cadê?
Resolveram o quê? Ok, Queria voltar pro Aurapo. Claro e notório, não tem um outro caminho. E tu achas que daqui a 4 meses vai ter outro caminho? Qual Não, é? tem 4 caminhos e deve-se dizer agora, a justiça deve dizer tem que dizer. qual é a responsabilidade se daqui a 4 meses fechar tudo. É deixar o lixo exposto ou jogado nas ruas, ou quem ocupa os cargos públicos ou os donos das empresas serão responsabilizados de uma forma criminal e de uma forma civil. Pronto, acabou. Se fala muito. É muito discurso, inclusive nas tribunas dos parlamentos. Muitos frouxos, muitos covardes que só sabem bater na tribuna estão calados. Tão caladinho, alguns hipócritas e demais. Tá cheio de hipocrisia isso, você me permite. Eu lhe conheço a sua postura, eu conheço o seu caráter, eu conheço ainda você, o que você fala em resposta para esses queridos telespectadores. Você já pratica faz muito tempo na sua comunidade, no seu bairro. Claro que erra, mas alguns erros tão simples não dá mais pra gente ficar errando. Fica aqui com a gente. Eu vou precisar mudar de assunto, né? Comece a selecionar o lixo na sua casa, cidadão. Mas na sua casa quem manda é você, não é o prefeito, não é o vereador, não é a Guamá, não é o Ministério Público, é você que manda na sua casa. Quando você vai no supermercado, que você pega aquele saco, aproveita. Isso. Os canudinhos já virou lei, aqueles canudinhos vão ter que parar. Terminar porque estão matando animais, estão matando as tartarugas, estão matando, porque é uma forma já tão tem lugar fácil. que está usando para embrulhar, por exemplo, folhas, como antigamente, né? Folha do Guarumã, a própria folha da bananeira, envolvendo alguns produtos, enfim. Como é que se pode dizer? A globalização, ela foi cruel com a humanidade, com a sociedade. Ela veio para destruir. Ela mostrou a utilidade para a humanidade, mas não disse para a humanidade como fazer para como deveria ser feito, exato. Vamos virar a página? Capitalismo selvagem. Selvagem, literalmente. Coloque os principais lances. A gente vai falar do desporto. Os principais lances aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse último domingo, o Paysandu jogou na Curuzu e empatou com o São José do Rio Grande do Sul. Coloque aí, minha produção, que eu vou conversar com o Edson Matoso. Vai o Tony, passou pela marcação, recebeu de calcanhar, pode pintar um golaço, chute pra fora. Tenta fazer cruzamento na área, Paulo Rangel furou, olha só da Diego Rosa, Paulo Rangel! Gol do Paysandu! O atacante do São José, puxa para a perna direita, pode tentar de longe, chutou para fora. E olha o contra-ataque agora, Thiago Luiz puxa para a perna direita, tentou de longe, passou para fora. Esquerda, Marcos Antônio, segundo pau, a bola passa muito perto. Quase que ele faz um gol olímpico, o jogador bicolor, com a ponta dos dedos, colocou para fora o goleiro Fábio, estava esperto no lance, olha só. De efeito, busca uma opção, vai levando. Tentou naquele 1-2, Xuxa prendeu, chutou de longe. Gol! São José! Xuxa recebendo de Luiz Eduardo, fingindo que ia dar de volta, não deu não. Edson, o Remo está jogando agora, segunda-feira, tá? 8 horas da noite. Amanhã a gente vai mostrar aqui no Gazeta do Povo. Esse final de semana o Paysandu um empate dentro de casa, saiu do G4, ficou ali, está em quinto colocado. Está no bolo ainda, mas não era bom esse empate dentro de casa, não é bom. O novo comandante, o novo treinador, botou pra quebrar, disse, ou se adequa ou cai fora, vão viver a sua vida, siga o caminho, siga o seu rumo, mas demonstra que haverá mudanças dentro do Paysandu, Matoso. Tudo depende de como os contratos foram feitos. É bom lembrar que hoje existe uma forma de relacionamento entre os clubes com executivos e empresários que a gente não sabe como é que é. Então esse discurso do Hélio dos Anjos é muito bonito, mas é de um tempo lá de trás. Tá? Hoje em dia tem algumas amarras nos contratos que só eles sabem. Então, para ele falar isso, talvez ele já tenha alguma informação. A gente tem dito aqui dezenas e milhões de vezes que esse método é o mesmo. Tá? Vem sendo nos últimos anos a mesma coisa, a mesma política desastrada de importação, com um ou outro jogador que se evidencia, mas não é uma regularidade na temporada. Pouquíssimos casos, e não manter uma regularidade na temporada. Um dos motivos, a falta de identificação. São raros
O mais recente é esse menino que é o goleiro do Clube do Remo, o Vinícius. A invencibilidade do Paysandu lá atrás do Brigatti já tinham coisas. Bastidores. Já tinham coisa. O Ricardo Gluckpol deve ter detectado e agora apareceu o Hélio dos Anjos, que tem uma história. Não vai chegar aí. Não. Ele pegou pesado mesmo. Porque ninguém vem aguentando a maneira como o time vem jogando. A forma que o time... E aqui para nós, esse grupo de Remo e Paysandu, eu já vi com todo o respeito, mas já enfrentamos adversários mais difíceis. Você falou né? tudo. Você falou Tanto tudo. prova que o Paysandu, apesar de estar aí, cambaleando, Está em quinto. ainda está em quinto lugar. Tá em quinto. Perdendo ponto dentro de casa. Dentro de casa. E não conseguindo ponto fora. Enfim, então, que se ajuste, que se enquadre. E embora ver daqui para frente, que tem tempo. Ainda tem campeonato brasileiro aí pela frente. Tem tempo. Mas não pode... A história da Copa América pode ajudar. Vai dar uma parada, né? Pode dar uma recuperada. E a Copa América... Olha, o Hélio dos Anjos só, eu lembro assim, quando eu era rapazola, quando eu comecei meu trabalho, tinha meus 20 anos, 21, quando eu comecei como repórter. Então eu fui repórter na Tuna, no Remo e no Paysandu, e tem várias histórias. Uma das histórias, já que o caso é Paysandu, tinha uma famosa figura do Paysandu Esporte Clube que eu tive um prazer muito grande de conhecer pela história. Como torcedor, eu não tive muito, mas como história, o aplaudo e rendo minha homenagem. Foi o ponta-direita do Paysandu no famoso 7-0. O seu Arleto, o velho Arleto Guedes. Então, para mim, como jornalista esportivo, como cara que gosta de futebol, foi uma alegria muito grande conhecer o seu Arleto. E ele foi demitido no Paysandu naquele ano. Ele estava sentado lá nas arquibancadas da Curuzu, onde ficam as cabines ali debaixo, sentado lá com o guarda-chuva dele, fumando aquele cigarro ministão. Ele tinha uma dificuldade, eu cheguei lá com ele, sentei do lado dele, seu Arleto, poxa, mas aí o senhor foi demitido, não respeitaram nem a sua história, assim, poxa, o que representava para o Paysandu. Ele disse, o que foi que houve, seu Arleto? Ele disse, Matoso, ele falava assim meio rouco, né? Muito cigarro, que eu também fui fumante até um dia desse, parei já, graças a Deus. Sabe o que é? A diretoria do clube chegou comigo, me deu, Arleto, tá vendo essa gaiola, Arleto? Aí pegaram uma pedra, botaram dentro da gaiola e disse, Arleto, faz cantar. Possível. Bem, eu acredito que a turma que está no Paysandu ainda sejam pássaros pardos, mas daqui a pouco vão começar a cantar. Não são pedras. Com certeza. Vamos aguardar. Matoso, antes de ir embora, coloque essas fotos aí, Yuri. Mandar um abraço para você. Aí o Hélio, que faz parte da diretoria, o Arthur, o Adi, o Mélio, o Rodrigo. Aí o time da velha guarda e o Andiroba vão jogar nesse próximo final de semana. Somos convidados. Você é convidado, chegou o convite para você, né? Se você quiser acompanhar nesse próximo sábado, Andiroba e velha guarda, você imagina, né? Estão bem enquadrados, né? Estão bem enquadrados mesmo. Imagina, corre a bola vai passar. Proibido de correr. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, é isso que a gente se propõe. Óbvio que nós temos falhas, óbvio que nós temos defeitos, a gente procura corrigi-los, né? O que a gente tenta, o que a gente propõe aqui dentro do Gazeta do Povo são reflexões, são pensamentos, né, positivos dos assuntos importantes e relevantes que acontecem para a nossa sociedade. Jamais, com toda a clareza, por conhecer a história principalmente desse jornalista Edson Matoso, né, querer ser dono da verdade. Nunca. Jamais. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo respeito, porque não é fácil passar 20 minutos no ar conversando, fazendo uma resenha, dialogando, até essa dificuldade nós temos hoje perante, né, a nossa sociedade. Mas aos poucos a gente vem conquistando. Matoso, muito obrigado, te aguardo segunda-feira que vem, eu já sei que está agendado, já está lá reservado na sua agenda segunda-feira e eu te acompanho durante a programação da TV Grão-Pará no Opinião do Dia dentro do DigiShow. E para encerrar o Gazeta do Povo, eu encerro como uma reflexão. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para acreditar e fazer e principalmente viver. Pense nisso e um forte abraço. Obrigado, Edson. Um abraço.